E que episódio foi esse, hein? Que episódio triste ver o Tião simplesmente perdendo tudo mais uma vez. Quer dizer, né? Tudo o quê? Ele não tinha nada, nem ele, a Joana. Quer dizer, ele não perdeu tudo, né? Porque a única coisa que ele tem é a família dele e essa tá sempre lá com ele, sempre lá apoiando o nosso querido Tião. Mas sabe o que eu fiquei pensando aqui? Porque apesar de ter sido triste esse episódio, por causa do Tião e por causa da Joana, a gente vê, depois de muito tempo, a Joana e o Tião sorrindo novamente. Porque talvez a única vez que os dois acabaram soltando um sorriso foi quando eles chegaram lá na casa nova, lá na fazenda do Egídio. Mas lá a gente sabia que o futuro deles não seria assim tão bom. Dessa vez não, né? Dessa vez acabou ali pintando um ar de esperança. Aquela união com a dona patroa foi muito legal e acabou mostrando aí que o Tião e a Joana podem ter um futuro promissor. Mas a gente vai falar sobre isso, comparar com a versão anterior de 93, ver como que foi essas duas versões, mas a gente tem que falar de outros assuntos também que aconteceram nesse capítulo da novela Renascer. Mas antes de começar a falar, eu já quero pedir para você deixar o seu gostei, porque você sabe que isso ajuda a gente demais aqui do canal. E se você não é inscrito, se inscreva aqui, porque todo dia tem vídeo novo sobre a novela Renascer. Bom, eu quero começar esse vídeo falando, na verdade, sobre a cena pós-crédito. Porque essa cena, lá em 1993, já aconteceu. Lá atrás, essa questão da Eliana acusar a Buba de ser trans ou não, aconteceu há muito tempo. Na época ainda o Venâncio era vivo. Tanto que eu até conversei aqui algumas vezes com você sobre essa situação. Porque enquanto lá em 93 a Eliana acusava a Buba de ser um travesti, palavras da própria Eliana de 1993, aqui a Eliana só questionava a gravidez da Buba. E agora do nada a Eliana solta essa bomba para o painho. Eu tenho fortes indícios que o senhor está sendo vítima de uma armação. Pelo amor de Deus, seria aqui pra falar de Teca? Não, para falar de Buba. Mas assim, atualmente ao acontecer essa bomba, muda o quê? Muda completamente nada na história. Ela só vai fazer isso com um único objetivo: vingança e nada mais. Aí eu fico aqui me perguntando, por que que a Eliana foi viajar até a Bahia para falar essa fofoca? Não era mais fácil mandar um áudio? Era muito mais prático, né? Mas ela foi até a Bahia conversar com o painho. Mas isso aí é cena dos próximos capítulos. Vamos deixar para um próximo vídeo para falar sobre essa situação. Até porque lá em 1993, nessa altura do campeonato, a Buba já tinha até operado, para você ter uma ideia. E a novela começou justamente com essa tragédia do Tião. Mas aqui houve grandes mudanças em relação à versão original. Isso porque lá em 1993, quando a Joana desce as escadas, quem está na sala esperando os dois? Justamente a dona patroa e o Tião. Dessa vez o Egídio acaba sendo surpreendido pelo Tião com uma faca no pescoço. Lá em 1993 a conversa foi um pouco diferente, porque quem estava no comando de tudo era a dona patroa. E apesar do Tião colocar o facão no pescoço do Teodoro, ele só faria alguma coisa com a permissão da dona patroa. Vale a pena não, Tião. Você pega a sua mulher e seus filhos e vão-se embora daqui. Diferente do remake, onde a dona patroa chega atrasada, completamente desesperada, pedindo para que o Tião não fizesse algo pior. Pelo amor de Deus, eu lhe imploro, não faça isso. Ou seja, lá em 93, quem estava dando as cartas do baralho era a dona patroa. E foi assim que o Tião e a Joana conseguiram sair da fazenda com o seu dinheiro. Mas isso aconteceu apenas em 93. Porque em 2024 não. Em 2024, como o Egídio não tem tanto medo assim da dona patroa, ele simplesmente mandou seus capangas buscar o dinheiro de volta. O dinheiro é nosso, é direito nosso, o coronel mesmo falou. E nesse momento a gente começa a entender uma situação do Tião. Porque você se lembra quando ele fez o pacto com o diabinho na garrafa? Ele falou que entregaria um dos seus filhos para o Coisa Ruim. Mas ele sempre deixou claro que ele jamais entregaria a vida de
sua esposa, ou seja, ele nunca trocaria a Joana por nada. E dessa vez ele provou que realmente trocaria qualquer coisa pela vida da Joana, já que ele acabou entregando os 200 mil reais pela vida da Joaninha, mostrando sim que apesar dos pesares, o Tião ama aquela mulher. Não, Tião! O dinheiro é nosso! Em tu, eu não vivo. Até porque a Joana passa cada coisa com o homem, era o mínimo que ele tinha que fazer por ela. Assim, o Tião vai na venda pagar o Norberto. Aí eu fico me perguntando, com que dinheiro ele vai pagar o Norberto se ele tá mais ferrado que outra coisa? Isso é muito para imitar a versão de 93, porque ele também vai na venda pagar o Norberto. Só que lá em 93 ele tava com a grana no bolso. Eu tenho que pagar seu Norberto da venda. E aqui eles conseguiram adaptar uma fala bastante interessante. Porque em 93, quando o Tião começa a falar que vai comprar isso, vai comprar aquilo, vai pagar isso, vai pagar aquilo, a Joana acaba perguntando, e aí Tião, você vai fazer isso com que dinheiro? Mas já tá sonhando de novo. Tô sonhando não, Joana. Nós temos 20 milhões na palma de nossa mão. E será que isso dá pra tanto? Tião sonhador. Dessa vez, realmente, ele não tem dinheiro, então ele tem que encontrar uma desculpa. Afinal, com que dinheiro, Tião? Uma terrinha que seja nossa. Um sítiozinho pra gente plantar o de comer. Talvez até botar uma rocinha de cacau. Tá sonhando de novo. Só que, se em 1993 eles chegam sozinhos até a casa da Jacutinga, aqui em 2024 não. Aqui em 2024 a gente tem uma cena pra lá de comovente com a dona patroa, quer dizer, agora Iolanda, parando no meio do caminho para prestar solidariedade ao Tião, aos seus filhos e principalmente a Joana. Nós vamos juntos, sim. Mas vocês vão comigo. Agora, vamos para a fazenda do José Inocêncio, quando o painho acaba conversando com a Inácia. Aqui, o assunto foi porque a Inácia tá meio desconfiada aí de algumas coisas da Teca. Tá certo que a gente tá mimando demais essa menina. Mas a gente também não deve se fiar em tudo que sai da boca daquela moleca. Já em 1993, o papo começou com um painho pedindo para que a Inácia se afastasse um pouco da Teca, porque a Teca estava aí com um certo receio dela. Essa mania dela querer ir embora daqui é por sua causa. Por minha causa? Ela me disse que você ficava botando a mão em cima da barriga dela e que ela tá com medo que a criança nasça negra por causa disso. Depois a Inácia vai conversar com a Teca. Em 93 isso aconteceu, mas esse encontro aconteceu graças a Mariana, que fez o intermédio entre as duas. A Inácia realmente queria se afastar da Teca porque o painho acabou falando que ela estava ali com medo, estava meio chateada. Então a Inácia estava bastante cabisbaixa. Mas a Mariana acabou fazendo a ponte e fez a Inácia entregar o café da manhã para a Teca e acabou rolando um papo meio que similar com a versão atual. A diferença é que lá o tom era um tom mais, digamos, amistoso. Não tem do que lhe perdoar. Tem sim. As besteiras que eu andei fazendo. Aqui no remake começou com um tom um pouco mais confrontador, para no final também virar algo mais amistoso e a bandeira da paz ser levantada. Mas eu já lhe disse que tempo é senhor de toda razão. E agora você fica sossegada. E pare com essas histórias de querer ir embora daqui. E o Tião continua a sua caminhada com a Joana, seus filhos e agora com a dona patroa até chegar no Forró-Bodó, onde eles vão acabar morando ali pelo menos por um tempo. Lá, a Joana vai conseguir um emprego ali de cozinheira, que vai ser bastante importante para a família que nesse momento está completamente sem renda. Porque imagina só, todo mundo vivendo às custas do Rashid, ninguém aguenta. Mas aqui o Tião também iria pagar o Norberto. Mas vai pagar como, homem, se você não tem dinheiro? Que eu ia vir para pagar aquela dívida que eu fiz ao senhor, que o seu Rashid foi até meu fiador, você lembra? Eu tinha o dinheirinho aqui na palma da minha mão. Só que eu tive que deixar lá para você, para poder sair daquele inferno com a minha família. Sorte que o Rashid ali foi uma alma caridosa e pagou a dívida do Tião. Diferente de 93, já que o dinheiro do Teodoro ainda estava na posse do Tião. Tá aqui o seu dinheiro.
Seu Norberto, eu acho que deve estar certo. Eu lhe fico agradecido demais, ao senhor e ao seu Rashid. Mas a zombaria do Rashid com o Norberto aconteceu nas duas versões. Só que lá atrás o Tião tinha uma quantia em dinheiro que acreditava que daria para comprar uma terrinha. Novidade, uns 10 fazendas, senhor pode comprar com esse dinheiro. Vai lá, Brau. E põe fazenda nisso, seu Rashid. O problema é que eles não estavam falando da mesma fazenda que o Tião tava. Mas quando nós fala para o senhor que o senhor pode comprar 10 fazendas com 20 milhões, nós está falando a verdade. Só que não é esse fazenda da terra, não. O senhor pode comprar fazenda de tecido. Aqui na versão, o Tião também foi chacota ainda maior, né? Porque nem dinheiro o homem tem. Caso que ainda vou comprar um pedacinho de chamar minha Joaninha para chamar de nossa. O suor do seu trabalho. Com o suor do meu trabalho. Vamos sair um pouco da fazenda, vamos pro Rio de Janeiro falar da Eliana tentando simplesmente seduzir o delegado, né? Aí eu fico imaginando, né? O delegado vai perder o tempo dele para investigar a Buba. Por qual motivo? Só porque a Eliana tá falando umas palavras ali de sedução? Sim, tão rápido assim, magicamente? Faz muito sentido isso daí, né? Isso porque a Eliana não pode contratar um advogado. Por que ela não pode contratar um advogado? Porque o personagem seria o Heriberto. E o Heriberto hoje é um publicitário. Então eles tiveram que dar esse migué com o delegado. Bom, poderia ser pelo menos um investigador, mas... delegado perder tempo com isso? Mas a gente sabe que muita coisa realmente acontece por debaixo dos panos, né? Eu só achei que foi tudo assim muito tão fácil pra Eliana. Eu vou te mandar umas fotinhas pra você entender do que a gente tá falando. Mas antes você tem que me dar aquilo que a gente tinha combinado, né? Eu sei, meu bem, eu sei que não é fácil pra um homem assim na sua posição. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou desse capítulo da novela Renascer? Comenta aqui, tô muito curioso pra saber sua opinião. Vou deixar 2 vídeos de novelas aqui, caso você tem interesse de assistir. Então até a próxima, noveleiros sedentos por spoilers. Fui!